E a gente começa. Bom, então boa tarde a todas as pessoas presentes, né? Hoje na conferência com o título Direito à Habitação, ela está sendo promovida pelo Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciências Sociais, o GEICS, que é ligado ao Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais do Polo da Universidade do Minho. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui assistindo, mas principalmente aos nossos palestrantes, a Helena Roseta e o Eduardo Suplicy. Eu vou fazer uma breve apresentação dos dois e depois passo a palavra para cada um deles. Se todas as pessoas puderem deixar seus microfones desligados enquanto eles estiverem falando, ao final da conferência a gente abre um espaço para as perguntas, dúvidas, para um debate com os participantes. Bom, primeiro então, Helena Roseta, ela é arquiteta, política, professora, comentadora política, mãe e avó. Formada em arquitetura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, da Universidade de Lisboa, trabalhou com grandes nomes da arquitetura do país. Desde jovem militante em movimentos cívicos, desde a juventude escolar católica, passando pelo Sindicato Nacional dos Arquitetos. Desde a década de 1970, discute o tema da habitação. Ela é filiada ao Partido Social Democrata e foi eleita em 1975 deputada à disputa da Assembleia Constituinte. E no ano seguinte, à Assembleia da República, além de vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. Eleita outras natas vezes deputada e assim como presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Filiou-se ao Partido Socialista por apoio a Mário Soares e irá nos falar com o tema Bairros Saudáveis 2020, participação e ação em territórios vulneráveis. Nossa outra palestra será feita pelo Eduardo Suplicy. Eduardo é economista, professor, administrador de empresas e político filiado ao Partido dos Trabalhadores, do qual é um dos fundadores. Atualmente é vereador do município de São Paulo, foi senador pelo estado de São Paulo durante 24 anos, é formado em administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e em economia pela Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, onde também concluiu seu mestrado e doutorado. Em 2016, recebeu também o título de doutor honoris causa da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Foi também deputado estadual e federal de São Paulo. E é autor do livro Renda Básica da Cidadania, a resposta dada pelo vento. Ele falará com a gente hoje com o título Instrumentos de Política Econômica para Erradicar a Pobreza, Promover Maior Igualdade, Dignidade e Liberdade às Pessoas. As formas de transferência de renda, como Bolsa Família e auxílio emergencial, e a perspectiva da renda básica de cidadania universal e incondicional. Eu vou passar primeiro a palavra para a Helena, então você tem de 25 a 30 minutos para fazer a sua exposição, depois eu passo a palavra para o Eduardo. Agradeço desde já. Obrigada, Juliana. Eu vou passar uma apresentação. Pronto, é mais fácil para mim, como arquiteta gosto mais é mais fácil para mim ter as imagens para acompanhar o que vou dizer. Portanto, se calhar o título não é exatamente o que a Juliana disse, mas é da família, não faz mal. Portanto, eu vou falar de habitação, mas muito focado neste programa, que é um programa pequeno, mas é um programa que visa realmente chegar aos territórios mais pobres e às comunidades mais pobres. Começo por um testemunho pessoal, portanto, a minha primeira lição de cidadania foi em plena ditadura, em 1967, houve umas cheias catastróficas em Lisboa e morreram 500 pessoas numa noite, e todas nas periferias, na cidade não morreu ninguém. Nós vivíamos nessa altura em ditadura, a censura proibiu a divulgação das notícias, mas os estudantes mobilizaram-se para ajudar as populações. Eu tinha 19 anos e aquilo foi um grande choque para mim, e foi a partir daí talvez que eu tenha compreendido que era preciso derrubar a ditadura para que toda a gente pudesse ter direito a uma habitação condigna. Eu já estava a estudar arquitetura e apercebi-me que não era possível garantir o direito à habitação em ditadura. Depois vivi com muita emoção, e estão aqui mais pessoas a assistir que também o fizeram, que também viveram com muita emoção, o que foi o 25 de Abril, aquele período a seguir ao 25 de Abril, as grandes mobilizações das pessoas a lutar pelos seus direitos, pelo direito à habitação, foi logo uma das primeiras grandes lutas a seguir ao 25 de Abril, grandes mobilizações, quer em Lisboa, quer também no Norte. Nessa altura foi lançado um programa chamado SAL,
que era um programa muito pioneiro de realojamento participativo, com apoio público. Isto foi lançado em 74, portanto, muito antes de se falarem nestas matérias na maior parte dos sítios. Esse programa depois acabou em 76, ele foi lançado pelo Nuno Portas, está aqui uma imagem do arquiteto Nuno Portas, que foi meu mestre, e foi ele que lançou o programa, mas o programa deixou alguma memória e algumas sementes, e sobretudo esta experiência de que é preciso juntar a população com técnicos, com estudantes, e esta ligação entre estas três coisas foi a chave do SAL, e é extremamente importante, porque a população precisa de alguma ferramenta técnica, os técnicos precisam da participação da população e tem que haver dinheiro público. Portanto, estas ligações eram extremamente importantes. Depois de acabar o SAL, não aconteceu mais nenhum programa público até 1990, do lado português. Eu queria dizer aqui aos meus amigos brasileiros, e sobretudo ao Eduardo, que nós temos que fazer alguma tradução de algumas palavras. Quando nós falamos em direito à habitação, eu acho que vocês dizem moradia, direito à moradia. E quando nós falamos aqui em renda, vocês estão a falar em aluguer, porque quando vocês falam em renda, para nós é rendimento. E, portanto, pode haver alguma confusão com estes termos portanto, eu vou sempre usar habitação, traduzam mentalmente por moradia, direito à moradia, e se eu falar no rendimento dos portugueses, traduzam por renda. Ora bem, dizer que até 1990 não voltámos a ter nenhum programa público de habitação. No entanto, nessa fase da vida nacional, houve um aumento muito grande da população por causa do fim da guerra colonial. Portanto, nós recebemos quase 1/10 da população portuguesa voltou das ex-colónias para o continente, para aqui, e, portanto, fizeram bairros informais, clandestinos, como se dizia na altura, um pouco por todo lado, na zona de Lisboa, sobretudo. Só em 1993 é que foi criado um programa para acabar com as barracas, era o chamado Programa Especial de Realojamento, o PER. Vocês veem do lado esquerdo, estas barracas existiam em Lisboa nessa altura, há pouco tempo ainda, em 93. O processo usado nesse programa foi um programa importante que realmente erradicou as barracas, mas foi um processo muito coercivo, muito imposto de cima para baixo, não havia qualquer espécie de participação, as pessoas eram alvo de um processo de realojamento, eram tiradas daquele sítio, as barracas eram demolidas e o sítio depois, muitas vezes, não voltavam para aquele sítio, iam para outro sítio qualquer. Lisboa e Porto não são cidades muito grandes, portanto não iam assim para grandes distâncias, mas em todo caso, para o seu dia-a-dia, eram transportadas para sítios muito diferentes e, de facto, desse programa temos que tirar uma lição, é que esta solução de realojamento não é uma solução aceitável. Erradicar as pessoas, colocá-las noutro sítio, parece que as pessoas têm casas novas, que o problema está resolvido, não está. A habitação não é só a casa, é o conjunto de relações que a pessoa tece com toda a sua envolvente, é a comunidade, isto destruiu essas comunidades, é difícil voltar a recriá-las e temos hoje muitas situações, bairros públicos, bairros sociais, que são eles próprios problemas sociais, porque que são fonte de problemas, porque a comunidade não se cimentou e a pobreza está instalada, não basta a casa para sair da pobreza e sobretudo não se fazem processos assim, desta maneira. Chegamos a 2020 com aquilo que eu posso dizer falhas de Estado e falhas de mercado. Falhas de Estado porque o Estado não faz habitação pública, fez só este grande programa de 93, nunca mais fez habitação pública, portanto só 2% da habitação que existe em Portugal é que é pública, e falhas de mercado porque com a globalização financeira, a procura de mercado de habitação em Portugal externa é enorme e eles podem pagar aquilo que os portugueses não podem pagar. Portanto, aquilo que os portugueses ganham não é suficiente para pagar o preço da habitação, a subida da habitação até chegar a Covid foi extraordinariamente alta e continua alta, mesmo com a Covid, não baixou assim tanto, estagnou, mas não baixou, ou se baixou, baixou muito pouco. Em 2020 fomos confrontados com o Covid, a primeira frase do Covid é stay home, fique em casa, mas para isso é preciso ter casa. A Leilani Fari, que foi relatora das Nações Unidas para a Habitação Adequada, deu um alerta para isto logo desde o princípio. Atenção, como é que as pessoas podem ficar em casa se não a têm, ou se não a têm em condições. Depois isto passava-se, foi o princípio do ano,
Em junho há um surto grande de Covid aqui à volta da área metropolitana de Lisboa, atingindo sobretudo os trabalhadores essenciais, as pessoas que não podiam estar em casa tinham que ir trabalhar, e muitos deles com habitações precárias, e foi nessa altura que nós fizemos a proposta ao Governo, um grupo comigo fizemos a proposta ao Governo de criar este programa Bairros Saudáveis, para fazermos alguma intervenção local que não ia resolver problemas de fundo nenhuns, mas que ia permitir às comunidades terem alguma ferramenta para poderem organizar-se. É claro que Portugal não é só metrópole ou área metropolitana. Portugal é um país muito envelhecido, quer nos centros das cidades, quer nas terras do interior, e nós vimos, e não foi só cá, mas em toda a Europa, no Brasil poderá ser um pouco diferente, mas em toda a Europa é a geração dos mais velhos que foi atingida, não é? A geração dos avós é que foi duramente atingida com a Covid. 93% das mortes por Covid aqui em Portugal é nessa geração, dos 65 anos para cima. Mas depois temos os jovens sem poder ir à escola, com problemas, sem poderem conviver, os trabalhadores dos setores fechados, as pessoas que perderam o emprego, tudo isso fazem com que isto seja não só uma pandemia de saúde, mas também uma pandemia, como há dias um dos projetos do nosso projeto dizia, isto é uma pandemia da solidão, e é verdade. Há um aumento muito grande do sentimento de solidão e grandes problemas de saúde mental associados a isso, não só das pessoas mais velhas, mas muita gente, adolescentes e jovens, com problemas graves de saúde mental perante este quadro. O programa é um programa relativamente pequeno, ele tem natureza participativa, tem apenas 10 milhões de euros, tem um prazo de execução que era para ser até dezembro, foi estendido até abril do ano que vem, são pequenas intervenções. Eu sei que uma das pessoas que está aqui a assistir criticou muito este programa exatamente por dizer que ele não ia resolver nada, que era um programa higienista, mas não é um programa higienista, é um programa de empoderamento, digamos assim, das comunidades através de projetos que eles próprios propõem e que depois têm verba para desenvolver. E inspira-se um bocado, nessa medida, inspira-se um bocado na filosofia do SAL, embora o SAL fosse um programa para construção de habitação, que este não é. Tinha umas regras muito simples, tem que haver uma parceria local, portanto ninguém se candidata sozinho. A segunda regra, o território de intervenção, Portugal é pequenino, mas é muito diferenciado. E, portanto, em zonas metropolitanas ou urbanas, o território de intervenção pode ser um bairro ou até uma rua. Em zonas mais do interior é preciso territórios maiores, porque senão não tem população suficiente para se organizar determinados projetos que eles querem lançar. A população é pouca, e então pode ser uma freguesia ou parte da freguesia. Eu não sei se sabem o equivalente da freguesia. Freguesia, em Portugal, é a unidade administrativa mais pequena, que tem órgãos eleitos, abaixo da prefeitura, abaixo do município. Portanto, o município é a unidade administrativa base, mas abaixo do município, mais pequeno que o município, tem a freguesia, que é mesmo a unidade de proximidade com os seus órgãos eleitos. Os projetos para o programa podem ter um máximo de 50 mil euros e os projetos que são aprovados para financiamento são financiados a 100%. E podem fazer atividades dentro muito aberto, pode ser trabalho na área da saúde, na área social, na área económica, na área ambiental ou mesmo urbanística, e podem ser coisas ligadas entre estas todas. Portanto, isto é apenas uma exemplificação. Os projetos podiam ser coisas muito simples, ações pontuais, comunidades que precisavam de fazer coisas tão simples como distribuir equipamentos de proteção ou pequenas campanhas de informação. Essas são coisas muito simples, de 5 mil euros, pequeninas, que não têm grande relevância, mas que podem ser úteis, e podem ir até aos 50 mil euros, onde já se permite fazer algum serviço à comunidade ou algum projeto partilhado. Nós lançámos uma consulta pública em setembro para tentar perceber quem é que poderia vir concorrer, porque estávamos em pandemia, não podíamos andar pelo país a fazer reuniões, isto foi tudo feito através de Zooms e de internets e telemóveis, e portanto lançámos a consulta, pedir aos cidadãos para nos dizerem se conheciam territórios com as características que nós tínhamos lá no regulamento para poderem candidatar-se. Na primeira semana apareceram muito poucos territórios a sinalizar-se, na segunda semana já muitos mais, e na terceira semana nós percebemos que o programa ia a todo o país. Estou a falar do caso de Portugal sem as ilhas, portanto só Portugal continental. Esta faixa mais cinzenta, mais escura, que vocês veem aqui, são as zonas de alta densidade de Portugal,
e as cinzento mais clarinho são as zonas que a gente chama cá o interior, portanto as zonas de mais baixa densidade, com menos população. Portanto, o nosso problema era ser, será que estamos a conseguir chegar às zonas de baixa densidade? Será que o programa consegue chegar às terras do interior? Este foi o primeiro sinal que nós tivemos que sim, que há e a capacidade e a potência e vontade de apresentar projetos nesses sítios. Depois fizemos o concurso, houve 700 e tal candidaturas, 750 foram admitidas e depois tiveram que ser avaliadas. O dinheiro para as 750 era o triplo daquilo que nós tínhamos, portanto só pudemos financiar 1/3 das candidaturas, que foram 246, está aqui um bocadinho também o mapa daquilo que pode ser aprovado e é isto que vamos agora arrancar. Só para vos dar um exemplo, para além de muitas coisas interessantes em bairros sociais ou em bairros antigos, este exemplo que eu tenho aqui é interessante porque é numa aldeia em Oliveira de Frades, na zona centro do país, de Portugal, e essa aldeia tem uma coisa que é uma tradição antiga aqui em Portugal, que é um baldio. Os baldios em Portugal é uma propriedade comunitária, é a propriedade que pertence à aldeia toda. E, portanto, contactaram-nos para saber se a aldeia podia candidatar o baldio deles, o território que é a propriedade deles todos, ao programa. E sim, nós temos que o podiam fazer, e a verdade é que apresentaram um projeto de grande qualidade que vai ser financiado. Também houve muitos projetos apresentados por associações de pessoas ciganas, pessoas migrantes e até refugiados também. Vamos ver agora se eles conseguem, e foram aprovados. Vamos ver agora se conseguimos que estes projetos arranquem bem e desenvolvam o seu trabalho. Este mapa é um dos últimos que tenho aqui quanto ao programa, porque mostra as ligações. É muito engraçado, porque eles tinham que fazer redes locais, mas alguns deles foram pedir ajuda a outros sítios, e portanto estes sítios onde eles vão pedir ajuda quase sempre é universidades. Portanto é quase tudo estudantes ou professores que se disponibilizaram para ir ajudar projetos em vários sítios do país. Isto é interessante mostrar esta capacidade que os próprios projetos tiveram de pedir ajuda para se reforçar. O que é que eu aprendi? Aprendi que, mas isto não é uma lição nova, é uma lição antiga, temos que mudar o paradigma da intervenção pública, e eu sou da arquitetura, urbanismo, portanto sou do planeamento, e o paradigma do planeamento está muito ultrapassado. Nós temos que alterar substancialmente, é a minha convicção, o poder dos governos e das burocracias através do escrutínio público e da participação cidadã. Isto é mesmo aquilo que é preciso ser feito, quer dizer, já não podemos mais suportar uma forma de exercer o poder que é completamente hierárquica, completamente burocrática, distante dos cidadãos, e por isso estes processos participativos são extremamente importantes, porque as pessoas ganham vontade e força para elas próprias desencadearem as suas lutas, e isto implica uma nova abordagem que eu chamaria glocal, que é não só local, mas também global, quer dizer, as coisas estão ligadas. Aquilo que o programa Bairros Saudáveis, na sua pequena escala, demonstra é que há uma enorme energia social disponível para que das pessoas que querem intervir. As pessoas querem participar. O poder político não consegue criar condições para que as pessoas participem, as pessoas sentem-se distantes de muitas vezes do poder político, mas há uma enorme energia social disponível e, sobretudo, uma enorme energia social disponível nestes territórios mais vulneráveis. E isso eu posso testemunhar porque foi muito provado neste programa. E eu vou terminar porque, enfim, queremos estar aqui a conversar com todos e queremos ouvir, eu estou com muita curiosidade de ouvir o Eduardo Suplicy com a sua experiência, mas aquilo que eu queria concluir é que em todas as crises o futuro bifurca, quer dizer, em cada crise isto pode ir para aqui ou pode ir para ali, não tem que seguir tudo como estava. Portanto, podemos tentar que volte tudo ao normal, ao que agora se chama o novo normal, ou podemos criar políticas novas, que é extremamente difícil, mas que é o que o mundo precisa. E para isso precisamos de mobilizar o conhecimento, a criatividade, a cultura e o empenhamento cidadão, porque sem isso não conseguimos dar a volta. E podemos também apoiar as camadas da população que são ignoradas porque não têm o poder do dinheiro, mas têm outro poder, têm o poder das suas aspirações, têm o poder da sua energia e são muitas vezes ignoradas. E, portanto, para terminar, e apenas porque esta é uma frase que a nós nos diz muito, a democracia no fundo, o lema da canção que foi cantada quando rebentou o 25 de Abril em Portugal, que foi o sinal, a senha da Revolução, é a canção do Zeca Afonso, que é a Grândola, e que tem como refrão: o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Isto é que é a democracia, o povo é quem mais ordena. Estamos tão longe disso, mas tão longe disso. E, portanto, quanto caminho nós temos para andar? Era isto que eu queria partilhar convosco. Obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada pela sua fala, né? Esse contexto histórico também sobre a questão da habitação em Portugal, e também por ter se mantido no tempo. Eu vou passar a palavra agora, então, para o Eduardo Suplicy, de 25 a 30 minutos. Só relembrando aquilo que a Helena já disse sobre a diferença dos termos, né? Então, quando ela se refere à renda, lá em Portugal, renda quer dizer aluguel, né? E a habitação que a gente aqui no Brasil conhece mais como movimento de moradia. Então, quando o Suplicy falar de renda básica, vai ser sobre o rendimento básico, né? A proposta que acontece aqui no Brasil. Suplicy, contigo a palavra. Muito obrigado, querida Juliana Souza, Sérgio Rego, Helena Rossetto, e meus cumprimentos pela sua exposição e pelo programa que aqui nos coloca dos bairros saudáveis, tão importantes. Eu gostaria de transmitir, durante toda a minha vida pública, tenho atuado continuamente junto aos movimentos de moradia, às populações mais vulnerabilizadas da mediação, com o poder público e os entes privados, para a garantia de seus direitos básicos, tal qual é a moradia, um direito constitucional, conforme a Constituição brasileira fala. Eu tenho procurado atuar prontamente nos casos mais urgentes de despejos, remoções, exigindo o atendimento, acolhimento por meio de políticas públicas de assistência social, da habitação e dos direitos humanos. Como vereador reeleito em São Paulo, líder da bancada do PT na Câmara Municipal, tenho especial atenção ao tema da política habitacional, sobretudo neste ano de 2021, quando haverá revisão do plano diretor e discussão dos diversos projetos de intervenção urbana, ao passo que vemos número crescente de imóveis desocupados e pessoas em situação de rua. Em tempos recentes, que a omissão do poder público na formulação de uma execução de política pública efetiva de acolhimento da população em situação de rua não é nosso único desafio, mas também combater iniciativas de higienização, de truculência, como o lamentável investimento de recursos públicos na instalação de pedras e grades sob viadutos, da chamada arquitetura da exclusão ou arquitetura hostil, que levou o padre Júlio Lancelotti a fazer um protesto que teve enorme repercussão no Brasil, e questão sobre a qual solicitei, por requerimento de informações, esclarecimentos por parte da Prefeitura. Vemos também processo de renovação e intervenção urbana que, de maneira mais lenta, mas não menos violenta, tem provocado processos de gentrificação, quando a propriedade urbana é manipulada de forma especulativa, tornando-se um ativo econômico em detrimento das necessidades reais da sociedade, sendo o morar um elemento básico para uma vida digna. E eu vejo com preocupação o surgimento de diversos projetos de intervenção urbana em São Paulo, que estabelecem como objetivo maior o estímulo à priorização de atividades econômicas privadas, com o enfoque do poder público e da iniciativa privada em processo de renovação, revitalização, com captação de recursos privados em fundos públicos. Estabelecem planos de obras tímidos em relação à produção de moradias, enquanto os PIUs, projetos de intervenção urbana, podem reforçar a exclusão social com processos especulativos, servindo meramente à viabilização de negócios privados. O acesso à moradia digna é um desafio histórico do Brasil, mas o cenário que se coloca no presente é especialmente grave,
Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o déficit habitacional estaria em 7,970 milhões de moradias, 7.970.000 moradias em 2019, enquanto o número de moradias precárias chegou a 874 mil. Programas como Minha Casa Minha Vida estão paralisados em São Paulo. O prefeito reeleito Bruno Covas, que faleceu ontem, completou uma gestão com paralisação e retomada lenta da notificação e desapropriação de imóveis subutilizados na região central e um programa habitacional que não saiu do papel chamado Pode Entrar, sobre o qual pouco foi divulgado. No cenário de severas limitações, a pandemia não deu trégua aos despejos, que continuaram como bem mapeados pela campanha Despejo Zero, que tem dentre seus coordenadores meu companheiro de luta, o Benedito Barbosa, que poderá nos atualizar melhor a este respeito. Com o comprometimento da renda em virtude da pandemia, a dúvida a respeito da continuidade do auxílio emergencial por parte do governo federal, a baixa da taxa de juros que se mantém e eleva ao mercado imobiliário, especial magnetismo para a atração do capital financeiro ao setor produtivo, a alta do índice geral de preços em inéditos 25%, ao passo que temos 14 milhões de desempregados e a proibição de despejo não é mais válida, impõe a urgência de se discutir a política habitacional. Em São Paulo e Rio de Janeiro, com a revisão dos seus planos diretores, precisamos fomentar debates e participação social para encontrar meios de enfrentar o quadro colocado com a proposição de iniciativas como aluguel social, protocolo de remoções. A respeito deste último, eu apresentei o projeto de lei 200/2019, já aprovado em primeira votação, com o qual convido aos presentes para colaborarem com o texto. Eu continuo no meu mandato em parceria com a sociedade civil, o árduo trabalho de mediação de conflitos, formulação e diálogo com o Poder Executivo, seja com o prefeito Bruno Covas, que infelizmente faleceu, agora com o novo prefeito, Ricardo Nunes, com o governador, o presidente, para que enfrentemos a questão da moradia com uma urgência e a seriedade que o tema requer e façamos cada vez mais diálogos como este no dia de hoje. Mas gostaria de lhes falar sobre aqueles objetivos de política econômica para a construção de uma nação justa, seja em Portugal, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, conforme o Papa Francisco tanto tem conclamado. Vamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que signifiquem a realização da justiça. Quais são tais instrumentos? Quando, por exemplo, houve a abolição da escravidão, elevamos o grau de justiça, mas não tomamos suficientemente as medidas para compensar mais de 3 séculos de escravidão no Brasil. Se nós provermos a melhor oportunidade de educação para todos os meninos e meninas, todos os jovens, se possível em tempo integral, para os adultos, inclusive para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos do professor querido Paulo Freire, estaremos elevando o grau de justiça. Se proporcionarmos, ainda mais numa época de pandemia do coronavírus, a melhor assistência para a saúde na cidade, no campo, em todos os bairros das cidades, estaremos elevando o grau de justiça também se proporcionarmos mais e mais oportunidades de economia solidária, a formação de cooperativas
e também a oportunidade de microcrédito à luz dos ensinamentos do professor Muhammad Yunus, que criou o Grameen Bank ali em Bangladesh, e que tanto teve aqui de respaldo também. E aí temos as formas de transferência de renda. Nós temos diversas formas, desde o sistema previdenciário, o benefício da prestação continuada, o seguro-desemprego, o salário-família, o abono salarial, o Bolsa Família, mais recentemente o auxílio emergencial, mas temos também a lei aprovada há 17 anos pelo Congresso Nacional, por todos os partidos, que institui a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação como um direito à cidadania. A ninguém será negado, mas como assim? Até para o mais bem-sucedido empresário de Portugal, do Brasil ou de qualquer país, sim. Obviamente, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E daí as grandes vantagens de termos a renda básica como algo tão especial. Eu tive a honra, a oportunidade de participar em 2017 do Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, que se realizou em Lisboa. Foi um momento formidável. E eu gostaria de lhes dizer que, dentre outras autoridades, a maior autoridade, que é justamente o professor Philippe Van Parijs, da Universidade Católica de Louvain, juntamente com seu colega Yannick van der Bort, tem publicado no Brasil e certamente está em Portugal o livro que eu muito recomendo, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, da Cortez Editora, com o meu prefácio. Eu também tenho este livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, porque a professora Helena Rosetta pode me informar da última vez que a senhora saiu de casa, como é que o fez? A senhora saiu pela janela? Está sem som, por favor. Ah, sim. Uhum. Não, pela janela não costumo sair, não. Saiu por onde? Pela porta, naturalmente. Então, podemos ir a 520 anos antes de Cristo e nos encontrarmos com o mestre Confúcio no livro das Explicações e das Respostas, onde ele disse que a incerteza é ainda pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta. Se nós quisermos efetivamente erradicar a pobreza, promover maior igualdade, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituirmos a renda básica de cidadania. Se nós formos 300 anos antes de Cristo, nos encontrarmos com Aristóteles em política, ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso, se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva. Se formos ao Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, qual é a palavra mais citada 513 vezes? É tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade, o grande anseio do povo judeu, como também do povo palestino. E eu quero aqui conclamar os israelitas e os palestinos para
conseguirem chegar a uma solução pacífica e não violenta e não da guerra, que eles levem em consideração aquelas recomendações que Martin Luther King colocou quando disse: eu tenho um sonho, não vamos, para resolver os nossos problemas, beber do cálice do ódio, da guerra, da vingança. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma. E, se nós formos ver no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, está que eles venderam, juntaram os seus bens, passaram a viver em comunidade, de modo a cada um poder receber de acordo com as suas necessidades. E, se nós formos ver as parábolas de Jesus, como as do Senhor da Vinha, ele conta que Jesus observou que o senhor da vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um combinou o que ambos avaliavam como justo. E começou o pagamento pelo último que lá chegou. E quando pagou ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim o senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? Se nós formos ver o que pensam os seguidores do islamismo, de Maomé, como os 4 califas que escreveram o livro dos hadis, Omar, o segundo deles, diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E, se olharmos os ensinamentos do budismo, como de Dalai Lama, em Uma Ética para o Novo Milênio, ele diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Se nós formos ver os ensinamentos em 1516, deste grande pensador Thomas More, em A Utopia, ele, a um certo momento, quando estão debatendo a pena de morte, que não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, então o personagem português, Rafael Itlodeu significa um contador de histórias, observa: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, por esta razão, Thomas More é considerado um dos pensadores que melhor defendeu a garantia de uma renda para todas as pessoas. Se formos olhar Thomas Paine, o grande ideólogo das revoluções americana e francesa em Justiça Agrária, ele observa que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia estado antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias. Por que razão? Porque lá a propriedade era comum dentre os índios, mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize uma benfeitoria na terra, possa usufruir de seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria. Sabem que em 1848, Karl Marx escreveu com Friedrich Engels o Manifesto Comunista e depois os volumes de O Capital, e mais tarde
a crítica ao programa de Gotha, onde ele diz que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema da sua sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, diz que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital, From Each According to His Capacity, to Each According to His Needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Certo dia, fazendo uma palestra para as comunidades eclesiais de base, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde eu citei dezenas de pensadores, filósofos e economistas que fundamentam a renda básica, até daí eis que o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, me disse: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Então, eu li essa epístola, achei tão bela, eu sempre cito Karl Marx e São Paulo, que diz que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tem demais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. E daí para frente, no século XIX e XX, Bertrand Russell e um número crescente de economistas laureados com o Prêmio Nobel da Paz e da Economia, como, por exemplo, aqui está nesta publicação, 11 laureados com o Prêmio Nobel que aprovam a renda básica universal: Desmond Tutu, de 84, Robert Solow, de 87, Amartya Sen, de 98, Vernon Smith, de 2002, Daniel McFadden, de 2000, Mohammad Yunus, 2006, Peter Diamond, 2010, Christopher Pessarides, 2010, Angus Deaton, 2015, Abhijit Banerjee, da Índia, e sua esposa Esther Duflo, ambos 2019. Cada vez mais pessoas estão defendendo a renda básica de cidadania. Acredito que em Portugal, como no Brasil, tenha também sido publicado o livro Vamos Sonhar Juntos. O Sérgio Rego e a Helena Rosetta já conhecem? Do Papa Francisco. E a senhora já leu o que ele diz aqui na página 143? Posso ler para a senhora? Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado liberal, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar o tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Enfim, eu tenho a convicção de que a grande vantagem da renda básica de cidadania é do ponto de vista da dignidade, da liberdade real, de que nos fala Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade,
Desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todas as pessoas na sociedade. O dia que aquela mulher que, não tendo alternativa para dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, para aquele rapaz que, não tendo também como ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem do Mano Brown, dos Racionais MCs, tão conhecido no Brasil, o homem na estrada que recomeça a sua vida, sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída e quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si e para cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade. Eu agora, graças à renda básica, para mim, cada membro da minha família, eu vou poder, quem sabe, aguardar um tempo, fazer um curso numa instituição aqui em Lisboa com a professora Helena Rosetta, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É nesse sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos, e por isso é que eu tanto acredito nesta proposta e quero logo vê-la aplicada durante a minha vida. Farei 80 anos em 21 de outubro próximo, mas estou combinando com Deus para que Ele me faça ver acontecer a renda básica de cidadania enquanto eu estiver vivo, se possível, em Brasil, no Brasil e em Portugal também. Muito obrigado a todos. Desculpe que me alonguei, é que eu fico muito entusiasmado com essa proposta. Eu agradeço, Eduardo Suplicy. Na realidade, você ficou no seu tempo, cumpriu certinho o seu tempo, não se estendeu a mais, não. É realmente algo que nos emociona, assim como a Helena também, são suas batalhas de vida, né? Você com a renda básica, a Helena com a moradia, o direito à habitação. Então, a gente compreende esse entusiasmo com as falas. A gente vai abrir agora para perguntas, enquanto as pessoas se manifestam ali no chat ou levantam a mão para fazer alguma questão. Eu queria só lembrar que hoje, dia 17 de maio, é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, e esse assunto da moradia está muito interligado com a questão das pessoas LGBT, até mesmo porque é um dos grupos de pessoas vulneráveis que são atingidas nessa questão da moradia, né? Muitas sofrem com a expulsão das suas famílias e não têm espaços aonde morar. Inclusive, tem matérias em São Paulo que falam sobre mulheres trans, principalmente, que vivem embaixo de viadutos, né? Que se organizam em comunidades de mulheres trans que vivem embaixo de viadutos. Então, isso realmente é uma pauta muito cara para a população LGBT também. Eu passo a palavra agora para o Sérgio, que tem uma pergunta. Obrigado, Juliana. Obrigado à intervenção, Eduardo. Eu acho que a Helena Rosetta teve algum problema com a internet, que eu não estou encontrando aqui, mas deve estar se conectando novamente. Eu acho tão interessante o quanto os temas nos apaixonam, não é? E nós nos empolgamos falando, e isso contagia. Não é? Contagia muito, sem querer fazer muitas firulas ou elogios em demasia. É impressionante ver um político da estatura de Eduardo Suplicy
tão engajado e como um símbolo de combatividade, não é? As diversas citações que foram colocadas de grandiosos nomes em diversos níveis, não é? Em tempos, em temporalidades distintas, vem trazer o que de mais básico a gente necessita enquanto civilização, enquanto humanidade, não é? É impressionante ver também o quanto essa luta é muito constante e ainda mais necessária, sobretudo nesses períodos de grande adversidade, de forma muito concreta, desde o golpe de 2016, mas de maneira concreta. É sinal de esperança, não se perder a esperança nesse caminho também. Eu só queria fazer um comentário muito rápido, é uma piadinha de Ariano Suassuna, que ele disse, quando completou 80 anos, que estavam fazendo um chamego tão grande com ele, pela festa dos 80, que ele não sabia como ia ser os 160 dele. Pois tem isso também, eu penso que para quem vai fazer 80, pode ser que espere uma festa também muito grande, novamente, nos 160. Então, não somente a festa ser comemorada pela vida dos 80, mas com o direito da renda básica para todo cidadão e cidadã no Brasil. Eu queria só fazer uma pergunta. Óbvio, existem diversas dimensões para a resposta, mas que fosse muito pontual no sentido de que qual a principal dificuldade encontrada para a implementação de uma lei como essa, para além do capital, não é? Quais são as grandes dificuldades que se tem no Congresso Nacional, de forma mais concreta, para se enfrentar? Pronto, eu acho que a professora Helena Roseta já voltou também. Pronto. Obrigado. Eu gostaria de lhes transmitir que, em dezembro de 2001, eu apresentei o projeto para instituir no Brasil a renda básica de cidadania incondicional e universal. E, quando foi designado o relator, o senador Francelino Pereira, ex-governador de Minas Gerais, do PSL, ex-presidente da Arena, ele me disse: Eduardo, eu quero estudar com atenção a sua proposta. Eu não vou ser mais candidato, eu estou com 81 anos, mas eu dei, então, meu livro a ele, que tinha acabado de ser publicado, Renda de Cidadania, a saída pela porta. E, então, ele estudou e disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como faz o Bolsa Família, agora o auxílio emergencial? Eu achei de bom senso, aceitei, e, graças a este parágrafo, foi aprovada por todos os partidos em dezembro de 2002 no Senado, desde novembro de 2003 na Câmara. Foi ao presidente Lula que, numa belíssima cerimônia, sancionou o projeto e portanto, só que foi sancionado há 17 anos. Para vocês terem uma ideia de, por exemplo, aquele que é considerado o maior economista do Brasil, o professor Celso Furtado, ele, em 8 de janeiro de 2004, enviou para o presidente Lula a seguinte mensagem, que foi lida. Ele estava na Universidade de Sorbonne, na França, e enviou de Paris: neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido
como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Então, sabem que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, recentemente, encaminhou, em nome de um morador em situação de rua em Porto Alegre, um mandado de injunção impetrado com referência ao presidente da República para o Supremo Tribunal Federal para que coloquem em prática esta lei 10.835 de 2004. No dia 26 de abril último, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal acataram que deverá a renda básica de cidadania, segundo a lei aprovada por todos os partidos, ser regulamentada a partir do ano fiscal de 2022, começando a pagar o necessário para o sustento de todas aquelas pessoas que estejam em condição de pobreza absoluta, e acredito, portanto, que com esta decisão do Supremo Tribunal Federal, todos os candidatos à presidência da República a serem eleitos no ano que vem terão que obedecer à importância de logo regulamentar esta lei. E acho que esta foi uma decisão muito importante. Mas é importante se saber que de cada forma de geração de riqueza gerada numa cidade como Lisboa, num país como o Brasil ou Portugal, sempre nós poderemos separar uma parcela da riqueza gerada para formar um fundo que a todos pertencerá. Interessante é o exemplo tão bem-sucedido daquele lugar onde existe a renda básica de cidadania. Vou citar dois. Alasca. No início dos anos 60, o prefeito de uma vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então, ele disse: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto são contra, enorme resistência. Precisou, pelo menos, 5 anos para autorizar aquela medida. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois se tornou governador do estado do Alasca. E então o Alasca havia descoberto uma enorme reserva petrolífera na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca. Então ele disse, o governador Jay Hammond, aos seus 300 mil habitantes na época, hoje 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar uma parcela destes recursos para instituir um fundo que a todos pertencerá. Ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, empreendimentos imobiliários. E o fundo cresceu de $1 bilhão em 1980 para, hoje, mais de 66 bilhões de dólares. Vamos supor que a senhora Helena Roseta estivesse residindo no Alasca 1 ano ou mais. Então, ela teria preenchido um formulário, uma página só,
sou Helena Roseta, trabalho em tal, resido em tal endereço. Não precisa dizer qual, e informa quantas crianças têm até 18 anos. Por elas recebe. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer quanto recebe, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais, 2 pessoas testemunham, essa declaração é verdadeira. Se a senhora estivesse lá residindo, desde 1980, teria recebido primeiro 300, 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, $3.260 por pessoa. No ano passado, $1.000 por pessoa, pelo direito de todos partilharem da riqueza da nação. Consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje o mais igualitário, junto com o estado de Utah, com coeficiente Gini 0,42, e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim desse sistema. Mas o outro exemplo tem a ver com Portugal. Vocês sabem disso? A doutora Helena Roseta conhece o exemplo de renda básica que tem a ver com Portugal? Pois bem, sabem que Macau era colônia portuguesa até que houve a Revolução da República Popular da China, quando Mao Tse-tung, em 1949, até permitiu que Hong Kong continuasse a pertencer ao Reino Unido e Macau à China. Mas, em 1949, Portugal fez um acordo com a República Popular da China, pela qual Macau pertenceria à República Popular da China, todavia com uma legislação própria. E, então, permitiram que em Macau houvesse cassinos e que tiveram enorme desenvolvimento. Macau hoje tem mais cassinos do que Las Vegas, recebe 30 milhões de turistas. E, então, em 2006, aconteceu forte tensão social e os legisladores, administradores de Macau resolveram criar o Wealth Partaking Scheme, o esquema de participação na riqueza, pela qual cada pessoa residente em Macau, cerca de 700 mil, passaram a receber a cada ano cerca de 6% da receita de Macau obtida com cassinos, hotéis, restaurantes e tudo mais que tem em Macau. E, desde 2008, passaram a ser pagos a cada residente permanente de Macau, primeiro 4.000 patacas em 2008, depois 5.000, 6.000, no ano passado 10.000 patacas, cerca de $1.240 por pessoa. Eu estive lá a caminho da Coreia do Sul para o Congresso Internacional da Renda Básica, passei 2 dias e vi, como também estive ali no Alasca, por 7 dias no Alasca e por 2 dias em Macau, e pude ver como todos acham muito boa aquela experiência. Então, eu recomendo a vocês de irem a Macau, de irem ao Alasca, para logo estimular Portugal a ter a renda básica de cidadania. Obrigada, Eduardo. Acho que algumas questões já foram levantadas até como possibilidade de implementar efetivamente a lei aqui no Brasil, mas que ainda não foram para frente, né? Ainda tem proposta da taxação das grandes fortunas, já foi colocada a questão também de usar a questão do petróleo para saúde, educação e tudo mais, mas a gente sempre barra, né, em várias questões políticas. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Helena Roseta. Na realidade, a Rafaela colocou ali no chat, eu vi que ela já respondeu, mas eu acho interessante que se fale um pouco mais sobre isso, né? Então, a Rafaela perguntou:
como é possível conciliar a ideia de direito à habitação e criar uma lei de bases de habitação com o intuito de proteger este que é efetivamente um direito fundamental e manter leis como, por exemplo, a conhecida Lei Cristas intactas, assim como os vistos gold, o regime fiscal para residentes não habituais. Fechar os olhos ou passar o pano a leis cujas quais se sabe que desprotegem, despejam, fazem bombar as rendas, entre outras desventuras. Crê que é possível conciliação entre os ideais por detrás de cada uma delas? E eu gostaria até de complementar essa questão, não tanto quanto a legislação, mas durante o período da pandemia eu sei que os despejos tinham sido proibidos em Portugal, assim como no Brasil, mas no Brasil eles não foram respeitados, porque os despejos continuaram acontecendo. Aí em Portugal, essa lei permanece ou também já foi alterada? Bem, eu antes de responder, Juliana, obrigada pela pergunta, eu queria agradecer, eu estou fascinada, eu continuava a ouvir aqui o Eduardo Suplicy toda a noite, estou fascinada porque de facto você tem um poder de comunicação extraordinário, tem uma experiência de vida incrível, tem uma grande cabeça e a causa que você traz aqui é uma causa fundamental e portanto eu queria lhe agradecer, foi um privilégio poder estar a ouvi-lo e confesso que estaria a ouvi-lo muito mais tempo, porque estava aqui completamente encantada e queria mais, mas vou procurar o seu livro porque precisamos todos de conhecer melhor essa experiência. Relativamente à questão que a Juliana põe e que a Rafaela também pôs, a questão é esta, foi uma luta muito grande conseguir que o Parlamento aprovasse a Lei de Bases da Habitação e mesmo assim ela não foi tão longe como podia ter ido. O próprio Partido Socialista, que era o grupo parlamentar onde eu estava, não aceitou algumas das questões fundamentais que nós lá tínhamos. Mas mesmo assim ela é um passo em frente, apesar de tudo. Nós às vezes, como há pouco o Eduardo dizia também, que achou de bom senso certas coisas, eu de bom senso achei que tinha que ceder alguma coisa para conseguir que houvesse uma lei no fim, porque as leis só saem quando a maioria as aprova, e se você não tem maioria, a projeto pode ser muito bonito, mas não há lei. E, portanto tivemos que isso. Agora, o que a Lei de Bases da Habitação diz é que a outra legislação tem que ser revista para ficar de acordo com os princípios da Lei de Bases, e isso é que ainda não aconteceu. E não aconteceu porque há muitos interesses em causa. Há muitos interesses em causa. Eu bem sei que, entretanto, aconteceu a pandemia. Toda a legislação portuguesa na área da habitação, desde que apareceu a pandemia, é uma legislação para adiar prazos, adiar pagamentos, adiar despejos, adiar problemas, adiar pagamentos ao banco, adiar para ver se as pessoas aguentam o período da pandemia. Mas a pandemia não vai embora tão cedo. E nós temos que voltar a pegar nas questões de fundo. Não só adiar, mas pegar nas questões de fundo. Há muito tempo que eu digo, para mim, da Lei de Bases da Habitação, as duas coisas mais importantes a fazer era apresentar o Programa Nacional de Habitação no Parlamento, obrigatório, com todos os planos que o Governo todos os dias anuncia para isto e para aquilo, metidos num programa que seja lei, para nós conhecermos os prazos, as metas e as prioridades, e a segunda é mudar a Lei das Rendas. É que nem sequer é mudar a Lei das Rendas, é revogar aquela e fazer uma nova. Aquela Lei das Rendas já não tem ponta para onde se lhe pega. Lei das Rendas, eu tenho que dizer, do aluguer, enfim, a nossa lei, estamos a falar da lei dos inquilinos e dos senhorios. Essa lei está muito desfasada, muito desequilibrada, cheia de botox, como eu costumo dizer, está cheia de emendas e remendos, ela não funciona, há uma injustiça enorme e o mercado de arrendamento cada vez é mais pequeno. E as pessoas vão ao banco comprar porque não têm outro remédio, são poupança forçada. A maior parte das pessoas nem quereriam se calhar comprar, mas é uma poupança forçada. Portanto, temos realmente que batalhar para que estas leis saiam. O próprio artigo, há um artigo muito importante na Lei de Bases, que é o artigo sobre os despejos. Esse artigo também precisa de ser regulamentado. Estão lá uns princípios gerais que não estão a ser aplicados. Não houve uma onda de despejos durante a pandemia porque o Parlamento suspendeu os despejos e tem sido cumprida a suspensão, mas continua a haver inquilinos a receber as cartas a dizer o seu contrato acabou. Isso não é bem um despejo, mas na prática é, porque a pessoa fica sem casa. E, portanto, nós estamos com essa premência, essa urgência na habitação, para quem recebe as cartas, para quem perde casas onde esteve há muito tempo, para quem nunca esteve, continuamos com essa premência. E, portanto, esta questão que o Eduardo levanta do rendimento, nós diríamos do lado aqui de Portugal, um rendimento
de cidadania, o rendimento básico de cidadania, é uma questão decisiva, mas ela está ligada à questão também da habitação. É preciso uma coisa e a outra. A pessoa, se tiver um rendimento básico, talvez já possa pagar a sua habitação, mas sem uma coisa, sem a outra, é que nem casa, nem pão. E, portanto, é fundamental, e era esse testemunho que eu queria dar. Eu não quero tirar-vos mais tempo, porque há, se calhar, outras pessoas que querem também dizer alguma coisa. Mas, ao Eduardo mesmo, obrigada de coração. Obrigada de coração. Também muito obrigado pelos ensinamentos sobre o bairro saudável. Muito obrigado. Só mais uma coisa rápida. Eu não sou professora, vocês todos me chamam professora, eu não sou professora. Eu sou uma simples arquiteta, pronto, a fazer umas coisas ainda por cima agora reformada. Ok. Bom, então eu puxo o Eduardo. É que está nos ensinando tanto, então é uma professora. E como o Eduardo mesmo citou, né, Paulo Freire, né, é uma educadora popular, não deixa de ser uma professora, está aqui a nos ensinar um debate tão importante, e eu acho que mais incrível do que a educação formal é essa educação popular que às vezes nos falta, né? Nesse sentido, eu até queria puxar, professora Helena, olha, de volta, Helena, sobre os projetos, você disse que eles são construídos de forma participativa, e daí eu fiquei com uma dúvida, porque aqui no Brasil, quando a gente coloca essa questão dos projetos participativos, geralmente eles são tripartites, né? Então, tem participação da sociedade, participação do governo, mas também participação de outros setores, né? Como que acontece essa construção participativa dos projetos de habitação, de moradia, aí em Portugal? Não, aqui o projeto de Bairros Saudáveis não é um projeto participativo de habitação, é genérico. Agora, projetos participativos de habitação, desde o SAL, nós não temos, quer dizer, tivemos um movimento cooperativo importante nos anos 80, não falei dele, mas é importante, e fez muita habitação. Tivemos um movimento cooperativo muito importante, que este morreu, e morreu porque o sistema financeiro não está interessado em financiar os movimentos cooperativos. Portanto, houve aqui um afunilamento da banca que não ajudou as nossas cooperativas, e começa a haver agora, com uma geração nova, a querer voltar aos movimentos cooperativos. Começa também a haver uma geração mais velha a querer criar soluções cooperativas para a sua terceira idade, o que chamam co-housing ou não sei o quê. Pronto, isso está a aparecer também por um lado, com versões muito de mercado e para venda, mas por outro lado também com versões mais colaborativas. Temos um problema muito grande. Portugal é um país pequenino. Nós temos um problema de propriedade do terreno, propriedade dos terrenos. Nós não temos muito espaço. Ao contrário do Brasil, nós não temos muito espaço. E a questão da propriedade da terra num país pequeno é uma questão muito importante. E essa questão não está resolvida. Nós temos pouco investimento público para criar bolsas de terreno que possam ser acessíveis às pessoas. Pode ser terreno livre ou pode ser terreno onde já estão construções que não são usadas por ninguém, e temos muito disso. No último censo eram 750 mil casas sem ninguém lá dentro, num país que tem 10 milhões de habitantes, portanto é muita casa vazia, e portanto nós temos aqui recursos que não são muitos, mas que podemos usar, e para isso precisamos de ter força no Parlamento e força na sociedade, movimentos de cidadãos que puxem por isto. As coisas não acontecem, as leis não caem do céu, as leis conquistam-se. Realmente, professora, são fruto de muita luta, né? Muitos anos de luta. Passo a palavra agora ao professor Carlos, acho que ele tem alguma pergunta. Bom, antes de mais quero saudar, e foi com muito gosto que ouvi a arquiteta Helena Roseta e o professor, o Dr. Eduardo Suplicy, porque de facto cada um dentro, quer de Portugal, quer do Brasil, nos deram grandes linhas de análise sobre a situação, obviamente. Sobretudo gostava de dizer e salientar que mesmo quando não tenha total acordo em alguns pontos, eu quero saudar o papel muito importante na própria aprovação da Lei de Bases da Habitação em Portugal, que deveu-se grande parte não só ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, mas também a uma parte do Partido Socialista, nomeadamente da
deputada independente Helena Roseta, que foi muito importante. E eu acho que na correlação de forças foi possível, graças ao seu empenho e ao seu trabalho, ter a lei aprovada. Mas como ela disse, de facto, não basta a lei aprovada. E ela própria diz que, evidentemente, ainda faltam passar à operacionalização, digamos, de leis que devem ser revogadas, o caso da lei das rendas, relativamente aos despejos e outros pontos, obviamente. E também diria que, perante a inação, que há aqui uma inação muito grande, porque isto até antes da pandemia o próprio PS já podia ter acelerado ou feito alguma coisa mais, apesar das insistências, sobretudo do Partido Comunista. Eu creio que aqui o PS tem sido conivente ao longo, já estou a falar de décadas, mas também dos últimos tempos, em não, sobretudo quando governo, obviamente, quando governo, não ser mais atento às necessidades e aos problemas que as pessoas sem recursos têm. E, portanto, nesse sentido, acho que o Partido Socialista, perante a inércia que tem tido a esse respeito, eu concordo que os bairros saudáveis não é solução para os problemas, mas é apenas um pequeno passo que pode aliviar certas situações. Portanto, nesse sentido, estou grosso modo de acordo. Apenas lhe poderia colocar a questão, como disse bem, há vontade de participação, mas a questão maior é de que, para além da inércia dos partidos do governo, que têm estado no governo, é a falta de mobilização das pessoas, das próprias pessoas. E isso é um problema que me parece que também importa equacionar, obviamente. Quanto ao Dr. Eduardo Suplicy, foi com muito gosto, como a arquiteta Helena Roseta, foi com muito gosto que eu ouvi, do princípio ao fim, digamos, sobretudo, todo o empenho, a sua dedicação a uma causa que me parece fundamental, e nesse sentido concordo que a renda básica de cidadania seria um princípio básico que resolveria alguns dos problemas básicos da sociedade e das pessoas mais pobres, mas, evidente, o problema, creio que é uma questão de poder que está aqui em causa, para além dos interesses, obviamente, das classes dominantes no Brasil, que não querem qualquer pacto. O problema, penso eu, do Eduardo Suplicy, é que as elites dominantes no Brasil, na sequência, na senda da herança escravocrata portuguesa, colonialista, obviamente, portuguesa, eu creio que as classes dominantes nem sequer chegam ao patamar de uma burguesia mais esclarecida do Norte e Centro-Europa que faz um pacto, inclusive com os partidos socialistas, neste caso com o PT. E foi evidente que não quis, nem quer, o PT, nem sequer o PT, que não vai fazer uma revolução socialista no sentido radical, não é? Mas nem sequer quis, nem quer, obviamente, qualquer mudança nesse sentido. E esse é o problema, penso eu, que apesar das proclamações, exigências ao longo do tempo, dos séculos, etc., etc., trouxe alguns autores que eu concordaria. O Aristóteles não trazia, porque ele é o teórico da escravatura. O teórico não é o teórico do bem comum, é o teórico da escravatura em Grécia. Portanto, gostava de ressalvar alguns casos. Concordo com a maior parte, desde o Thomas More e todos esses, que evidentemente, até do próprio Evangelho, evidentemente, até do Papa Francisco, ultimamente, acho que são referências muitíssimo importantes que os católicos cristãos podem, digamos, caminhar com os marxistas. Mas eu creio que o problema central ainda continua a ser os interesses de classe, e porque é que esses interesses de classe não permitem fazer a não ser pelo poder, conquista do poder pelas classes trabalhadoras. E enquanto isso não se chegar, nem sequer no Brasil foi possível a taxação dos mais ricos, basicamente. Isto é, de facto, um drama. E por isso, apesar de Lula ter conseguido avanços extraordinários, e o PT também, obviamente, e o que me parece fundamental é que essa mudança que o Eduardo Suplicy advoga com todo o empenho e com toda a cidadania que eu apoio, obviamente, eu creio que não é possível se não houver alteração de poder,
fundamental, bastante profunda. É isso que eu gostava de colocar, digamos, à consideração, portanto, ou como pergunta ou como comentário, está bem? Muito obrigado. Mas gostei muito de o ouvir e continuo com essa, para que aos 80 anos, algum passo, aos seus 80 anos, se algum passo se dê em frente. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Eu vou passar também para o Fernando Matos, para ele fazer a sua pergunta, consideração, e depois eu passo a palavra de volta para o Eduardo e para a Helena. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite para estar aqui, para ouvir a Catarina Roseta e o Eduardo Suplicy. Eu gostava de pôr uma questão que tinha a ver com a questão da lei da renda básica de 2004. Gostava que o Eduardo Suplicy nos pudesse falar um bocadinho sobre o processo que levou à aprovação da lei por unanimidade, neste caso, não é? Portanto, a lei de base, aquilo que disse a Helena Roseta, portanto, não foi aprovada por unanimidade, não é? Portanto, os partidos da direita votaram contra, não é? Mas eu gostava, até porque aprovámos a lei de base em setembro de 2019, ela foi promulgada, e pronto, e também quero deixar aqui o meu... A Helena Roseta muitas vezes pensa que eu discordo de muita coisa de que defende, eu não discordo, pelo contrário, eu só tenho de dar os parabéns pela luta que fez pela lei de base da habitação. A minha discordância é só em relação ao programa de bairros saudáveis, portanto, de resto só acho que fez um excelente trabalho na lei de bases, e é nessa perspectiva que eu acho que pode ser interessante, e não sei se a arquiteta Roseta irá falar também sobre isso, que é, nós temos uma lei que não está regulamentada, como aliás a arquiteta Roseta falou há pouco, e temos uma lei que foi aprovada em 2004, a Lei da Renda Básica e Cidadania no Brasil, e eu gostava de saber qual é o processo que deve, segundo o Eduardo Suplicy, que processo é esse que deve ser implementado, que consequências é que pode trazer no direito administrativo, nas leis, quer estaduais, quer nas leis municipais do Brasil, a sua implementação e a sua regulamentação. Se é um processo fácil, o professor Carlos pôs aqui a questão do PT, e eu também ponho algumas reservas, porque o PT teve uma deriva imensa. Aliás, eu estive em discussões com alguns dos fundadores do PT e, aliás, com o ministro da Cidade do primeiro governo do Lula, e a desilusão é muito grande, quer dizer, não é? A desilusão e o fracasso das políticas de Lula nas questões da habitação e nas questões da inclusão e do direito à cidade foram extremamente preocupantes. Aliás, o professor Carlos já alertou para esse aspecto. Agora, eu gostava que, se fosse possível, se o Dr. Eduardo Suplicy nos pudesse dar uma ideia desse processo, da dificuldade desse processo, porque até pode ser muito interessante para nós, porque estamos com uma lei de bases aprovada, que falta regulamentar. A arquiteta Roseta falou há pouco e muito bem, eu também concordo com ela. Quer dizer, nós temos que mudar a NARRAL, quer dizer, eu acho que não é só rever, temos que alterar de cima a baixo o novo regime de arrendamento urbano, que está totalmente liberalizado, desregulado, neoliberalizado, portanto ele está todo inclinado para o rentismo e para a desregulação das rendas, e portanto, mesmo essa questão que o Eduardo Suplicy colocava, da ideia de atribuir uma renda ou um rendimento a toda a família, eu penso que ele pode ser perverso, e deixava esta dúvida, Eduardo Suplicy, é que o Estado pode estar a dar um suplemento de renda, mas se não houver uma regulação a montante, nós estamos exatamente a contribuir para a liberalização das rendas e para a sua especulação. Isto é, no fundo, nós queremos resolver um problema, mas estamos exatamente a alimentar a especulação imobiliária e a especulação das rendas. Isto é, se não houver eu ponho-lhe a questão, se não fizermos a regulamentação das rendas, acha que os incentivos do Estado às famílias poderão ou não ter um efeito perverso? Era só, obrigadíssimo, e gostei imenso de ouvir a arquiteta Roseta e o Eduardo Suplicy, como é evidente, e era só. Obrigado a todos. Obrigada, Fernando. Então, eu vou passar a palavra para o Eduardo. Eu percebi que ele está com o horário um pouco apertado. Então, se você, Eduardo, quiser fazer a sua resposta e já a sua finalização da fala, seu adeus aqui nessa nossa conferência, depois a gente finaliza com a arquiteta Helena. Eu
quero agradecer muito, Juliana Souza, essa oportunidade de dialogar com vocês, com a querida Helena Roseta, arquiteta, e agradeço os comentários do Carlos Silva e do Matos Rodrigues, e acho que, infelizmente, nesse horário eu já deveria estar noutra conferência virtual, mas eu quero aqui lhes transmitir, eu acho que é perfeitamente possível nós estarmos, pelo menos, tentando persuadir até aquelas pessoas que têm maior riqueza para contribuírem com taxação um pouco mais elevada, seja sobre a renda, seja os rendimentos, mas também sobre as grandes fortunas. E também nós temos dados, por exemplo, qual o montante de incentivos fiscais creditícios que são permitidos pela legislação brasileira. São em número assim 10 vezes maior do que o programa Bolsa Família, é da ordem de 300 a 400 bilhões de reais por ano. Isso seria já suficiente para se pagar uma renda modesta para todos os mais de 212 milhões de brasileiros, nem que fosse para começar com R$100 por mês e depois 150, 200 e tal, mas é perfeitamente possível. E na medida em que aquelas pessoas que têm uma riqueza concentrada extraordinária, mas perceberem que poderemos viver numa nação muito mais justa, com muito maior equidade, solidariedade, fraternidade, com muito menor grau de violência, de assaltos, roubos, assassinatos. Há muitas pessoas, dentre aquelas que têm maior riqueza, que compreendem isso, e é possível, pois, que, da mesma maneira como elegemos o Lula por 2 vezes, o PT, e depois também a presidenta Dilma, eu acho que no ano de 2022 poderemos fazer uma grande frente, seja com o presidente Lula ou aqueles partidos que estejam de acordo para colocar em prática, para valer, a renda básica de cidadania. Infelizmente, eu tenho que me ausentar, porque às 5h30 do Brasil já tinha que ter iniciado outro debate. Um grande abraço, um beijão a todos e muito obrigado por este convite. Felicidades a todos. Um abraço. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Eduardo Suplicy. Passo, então, agora a palavra para a Helena Roseta, também para fazer seus comentários. Muito rapidamente agradecer-vos esta oportunidade. Foi muito bom conhecer o Eduardo Suplicy assim ao vivo, gostei muito de ouvir, como já disse. Relativamente às questões que o Carlos e o Fernando levantaram, e no fundo, não vou responder completamente, mas no fundo deixar esta ideia. As leis, eu acho que as leis no fundo são retratos das relações de forças que existem numa sociedade num determinado momento. As leis não são dogmas, são coisas que, por isso é que eu digo conquistar, é conquistar porque a gente quer mudar qualquer coisa e, portanto, procura uma relação de forças que nos permita alcançar um determinado resultado. Para nós conseguirmos que a lei de bases da habitação seja regulamentada, nós temos que mobilizar gente, temos que mobilizar a opinião, temos que mobilizar os partidos à esquerda para exigirem o cumprimento dessas coisas. Isto parece-me essencial, porque quem está no poder, muitas vezes, mesmo que tenha ido para lá por uma visão mais à esquerda, muitas vezes depois é muito absorvido com as outras tarefas, e se não houver esta pressão, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Tem que haver alguém que lidere, tem que haver grupos que falem, tem que haver pressão para que isto aconteça. A questão da lei das rendas, para mim, é absolutamente central. É iníqua, tem que ser revogada, é iníqua, é absolutamente central. E não podemos ignorar, e esta questão do rendimento básico de cidadania que o Eduardo defende, em Portugal não tem havido muito caminho nesse sentido, e penso que não tem havido muito caminho nesse sentido, talvez porque
nós temos muito, isto tem mais a ver com uma forma de cultura mais europeia, se quiserem, muita ideia do rendimento progressivo, quer dizer, quem tem mais paga mais, quem tem menos não paga, e os recursos devem ser redistribuídos e não distribuídos igualmente por todos. Portanto, há aqui conceitos diferentes que não é agora a altura de os discutir, mas as questões colocam-se. Agora, que haja uma lei de rendas que permita que o que se pede por uma renda seja compatível com o que uma pessoa ganha, isso é que me parece a coisa mais essencial. E isso está longe de estar conseguido. Nós nem sequer temos o INE a publicar as estatísticas cruzadas do custo da casa com o rendimento da família. E o INE tem dados para o fazer. Nem sequer isso temos. É uma das coisas que a Lei de Bases pede. O INE publica de 3 em 3 meses a evolução do custo das casas na venda e no arrendamento, mas não publica a evolução dos rendimentos das famílias na mesma altura. Porque isso é que tem que se mostrar. É este desfazamento entre o custo da casa e o dinheiro que as pessoas têm para viver é que tem que ser mostrado, e tem que ser mostrado com muita força, e a Academia aqui também tem um papel. Mostrem isso, para que todos os portugueses percebam que isto não pode ser, não é normal. E, portanto, tem que se mostrar, tem que ser de tal maneira evidente que depois, como aconteceu com a lei da renda básica de cidadania no Brasil, depois acabam todos por aprovar, porque depois até lhes fica mal, até lhes parece mal não aprovar. Mas isto tem que ser demonstrado, temos que o mostrar. Como há muita gente que não tem problemas de habitação, porque já a tinha antes, e como nós temos em Portugal, não se esqueçam disso, 70 e tal % da habitação em propriedade privada, mesmo que as pessoas ainda estejam a pagar ao banco, consideram-se já donas das casas, a percentagem de pessoas que estão sujeitas ao mercado de arrendamento é uma minoria. Se a gente não mostrar esta evidência de que o dinheiro não chega para pagar as casas que aí estão, a maioria vai mantendo o silêncio sobre o assunto. É o que eu sinto. E era isto que eu queria deixar como testemunho. E obrigada a todos. Obrigada, Helena. Uma boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, foi ótimo realmente te ouvir, né? Todo o seu histórico, assim como o Fernando colocou mesmo, né? É muito bom ouvir alguém que esteve no centro dessa luta, né? É sempre, acho muito enriquecedor ouvir quem fez e faz parte daquilo que fala. E realmente a academia precisa unir esforços e produzir com essas preocupações que são questões que estão atingindo a população, principalmente nesses tempos de pandemia que a gente vê com mais gravidade, né? Para finalizar aqui o nosso encontro, eu queria só agradecer as outras pessoas presentes também que participaram da conferência e avisar que a próxima conferência do GEICS vai acontecer no dia 22 de junho, com o tema Violência contra as Mulheres, uma exposição sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Vai acontecer com um representante do Instituto Maria da Penha, Regina Célia, e vai ter como comentadora a professora Sofia Neves. E também que, se possível, vocês nos sigam nas nossas páginas, então no Facebook e no Instagram, @GEICSUminho. Agradeço mais uma vez a todas as pessoas, boa noite em Portugal, boa tarde aqui no Brasil. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. E não passe muito frio, hein, Juliana? Tchau. Tchau.